Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu vou fazer mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz. Nesse outro vídeo, eu leio a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, e eu leio também 1 Coríntios 15 e comento algumas coisas sobre essas passagens. Eu não lembro se eu leio outras passagens, mas com certeza eu falo mais coisas naquele vídeo. E naquele vídeo, eu recomendo que a pessoa assista também os outros vídeos. E esse é um dos outros que eu falei naquele vídeo. Nesse vídeo eu vou ler também quase as mesmas passagens, só que eu vou acrescentar outras coisas. Coisas que eu não falei naquele vídeo, eu vou falar nessa. Eu estou fazendo assim para que eu não fale todas as coisas em um vídeo só e o vídeo fique enorme. Então, aqui é um novo vídeo. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, verso 15, e Apocalipse 20, e eu vou mostrar qual é a conexão desses dois textos, é claro, tendo em vista outros textos que eu não vou ler, mas eu vou citar. Esses textos que eu não vou ler, mas eu vou citar, certamente eu leio eles em outros vídeos. Então vamos começar por 1 Tessalonicenses 4. Nós dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que significa preceder os que dormem? Os que dormem são os que estão dormindo em Cristo, os que morreram na fé. Mas o que significa quando Paulo diz: de modo algum, nós, os que estivermos vivos, vamos preceder os que dormem? Preceder é passar na frente. Você vai ver que isso significa ser arrebatado na frente dos que dormem. Os vivos, de modo algum, vão ser arrebatados na frente dos que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro é a explicação do que Paulo disse no verso 15. De modo algum precederemos os que dormem. Porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Primeiro os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E depois os vivos vão ser transformados. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro. Vão ser arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens. O que Paulo quer dizer é o seguinte: nenhuma pessoa que estiver viva na terra, esperando a vinda do Senhor, vai ser arrebatada na frente dos que estão dormindo em Cristo. Porque os que estão dormindo em Cristo têm que ressuscitar primeiro, antes do arrebatamento. E depois nós vamos ser transformados. E quando a igreja for arrebatada, é junto. Todos os que creram em Cristo é junto. Se tivesse mais arrebatamento, mais ressurreição, Paulo falaria aqui. Ou ele falaria em outras epístolas. Mas não tem. Então é bom ter claro isso na mente e entender aqui o que Paulo está querendo dizer. E isso que Paulo está falando tem concordância com os profetas. Tem concordância, como eu falei em outros vídeos, com as palavras dos profetas, porque ele fala: nós dizemos isso é pela palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor, ele se referiu à lei e aos profetas, porque as epístolas dele estavam sendo escritas ainda. Não tinha Novo Testamento. Hoje nós consideramos, sim, o Novo Testamento palavra do Senhor, porque nós sabemos que o Novo Testamento tem ligação íntima, direta, com as palavras dos profetas, porque o Espírito de Cristo que estava nos profetas estava nos apóstolos. Então Paulo fala: nós dizemos isso em concordância com a palavra de Deus, com a lei e com os profetas, que nenhum dos que estão vivos vão preceder os que dormem, ou seja, não vão ser arrebatados na frente não, porque os mortos vão ressuscitar primeiro. Ele tá baseado nas festas, na festa das primícias. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é as primícias, no plural, dos que dormem. Ressuscitou primeiro. E através dele nós ressuscitaremos também. Mas aí Paulo fala: os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos vão ser transformados, e o arrebatamento é junto, hein, irmãos? Ninguém vai ser arrebatado na frente de ninguém. Não existe mais ressurreição, mais ressurreições e mais arrebatamentos. É junto. Por que eu estou falando isso? Pensa bem, antes da gente ler Apocalipse 20,
Eu quero mostrar como algumas pessoas creem. O Senhor Jesus, monta o cenário aí na sua mente. O Senhor Jesus vai vir nas nuvens secretamente, a qualquer momento. Então, a igreja vai ser arrebatada. Para isso, é necessário os mortos ressuscitarem. E os vivos, os que vão estar esperando o Senhor, eles vão ser transformados. E aí vai acontecer o arrebatamento. E aí vai ficar muitas pessoas na terra que não estavam esperando a Cristo, sinceramente. Então, eles vão ficar e sofrer na mão do anticristo, entre esses os judeus. E aí Deus vai dar uma segunda chance para todos. E eles não vão morrer mais assim pelo sangue de Cristo. Bom, isso é o que eu aprendi nas revistinhas da Assembleia de Deus. Eles não vão morrer mais pelo sangue de Cristo, mas eles vão morrer pela sua própria vida. E como eles vão negar a sua vida diante da morte, por amor ao Senhor, então eles vão reinar com Cristo também. Isso está em Apocalipse 20. Porém, veja bem, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Apocalipse 20 está em conexão com esse texto que nós lemos, mas a interpretação do arrebatamento secreto não está em conexão nem com esse texto e nem com Apocalipse 20. Você vai ver que quando você pega esse texto e Apocalipse 20 e soma um com o outro, logo a doutrina do arrebatamento secreto tem que cair, porque não pode as duas coisas estarem certas. 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 20 e a doutrina do arrebatamento secreto. E eu vou explicar o porquê. Presta atenção nisso. Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar, que nem Paulo disse. Primeiro, os vivos vão ser transformados. E o arrebatamento, Paulo fala de um só arrebatamento nas Escrituras. E o arrebatamento vai acontecer. Então vai ficar um povo na terra, judeus e gentios, judeus que não creram. Isso é a interpretação do arrebatamento secreto, segundo o ponto de vista do arrebatamento a qualquer momento. Então vai ficar o povo judeu que não cria, mas vai crer, e os gentios, muitos dos gentios que estavam congregando, estavam indo, se reunindo com a igreja de Deus, mas não estavam vivendo uma vida fiel, eles ficaram. E aí você conhece os vídeos que tem pela internet ilustrando isso. Então, eles vão sofrer diante da morte, eles não vão amar a sua própria vida, e aí vão morrer pelo seu próprio sangue e vão alcançar, então, o reinado com Cristo. Certo? Mas, vê bem, essas pessoas que vão morrer durante o período da grande tribulação, elas vão estar vivas. Então, elas vão morrer. Elas vão morrer em Cristo, ou seja, elas vão estar dormindo em Cristo. E vai depois do período da grande tribulação, vai precisar de uma ressurreição para elas. Então aí nós já temos duas ressurreições. A que aconteceu na vinda de Cristo e mais uma ressurreição para ressuscitar os outros que morreram na grande tribulação, para reinar com Cristo. Duas já. E mais uma ressurreição vai aparecer em Apocalipse 20, que é depois do milênio, 3. Então, para o arrebatamento secreto ser verdadeiro, precisa ter 3 ressurreições, e a palavra fala apenas de 2. Uma na vinda de Cristo, outra depois de 1000 anos. Esse já é o primeiro problema do arrebatamento secreto. O segundo problema é esse. A palavra fala apenas de um arrebatamento. Mas aqueles que morreram em Cristo durante o período da grande tribulação vão precisar de ressuscitar e ser arrebatados até Cristo. Então já são 2 arrebatamentos. E Paulo fala apenas de um. E ele fala, falo isso pela palavra do Senhor. Arrebatados juntos. Esse é o segundo problema. O terceiro problema, gravíssimo, esses problemas são graves. O terceiro problema gravíssimo do arrebatamento secreto é o seguinte. Paulo falou que de modo algum os que estão vivos para a vinda de Cristo vão preceder os que dormiram em Cristo. Em outras palavras, nenhuma pessoa que estiver viva vai ser arrebatada na frente dos que estão dormindo em Cristo, porque o arrebatamento é junto, irmãos. Paulo fala para a igreja, é junto. Agora veja bem, se Cristo veio antes da grande tribulação, os mortos ressuscitam,
os que estão dormindo em Cristo. Os vivos são transformados e a igreja é arrebatada. Depois fica um povo na grande tribulação. Esse povo, os que vão crer em Cristo, vão ter que morrer, não é? Pelas mãos do reinado do anticristo. Muitos vão morrer. Lá em Apocalipse 20 fala que muitos morreram. Então eles vão morrer. E lá em Apocalipse 20 mostra que muitos morreram pelas mãos do anticristo. Não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, foram vencedores. E aí esse povo que vai morrer durante a grande tribulação vai dormir em Cristo, não é? E depois vai precisar de uma outra ressurreição e um arrebatamento para eles também. Só que aí isso vai estar contra o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4. Porque se pessoas vão morrer no período da grande tribulação e vão estar dormindo em Cristo, pela ocasião da vinda de Cristo e do primeiro arrebatamento, os vivos já foram arrebatados na frente. Os vivos foram arrebatados na frente pela ocasião do primeiro arrebatamento, e depois mais pessoas vão morrer e vão dormir em Cristo e vão precisar de ressurreição e ser arrebatado também para encontrar com o resto do povo que já supostamente estaria no céu. Mas Paulo disse: nós, os que estivermos vivos, não vamos preceder os que dormem. E o arrebatamento é junto, é um arrebatamento. Não são dois arrebatamentos. E lá em 1 Coríntios 15, texto que eu nem li nesse vídeo, Paulo fala que a ressurreição da igreja, a transformação do corpo, dos que vão estar vivos e dos que vão ressuscitar também, é num momento. Num momento. Não são dois momentos. Num momento um grupo de pessoas, aí no outro momento, que seria a grande tribulação, outro grupo de pessoas. E depois de 1000 anos, mais um outro momento. Não são vários momentos. Paulo fala, em um momento, você não pode acrescentar coisas na epístola de Paulo. A igreja não tem autoridade para isso. Em um momento. Por isso que está vindo restauração dessas coisas. Porque já acrescentaram coisas na palavra de Deus. É em um momento. Não abrir e fechar de olhos. Não é em vários tempos. Isso está em 1 Coríntios 15 e é no ressoar da última trombeta. Nesse vídeo, eu nem vou falar da última trombeta, mas eu vou indicar você para um outro vídeo, o qual eu vou falar da última trombeta. Agora vamos ler Apocalipse 20. Apocalipse 20. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou ele no abismo, e ali encerrou ele e pôs selo sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, aqui que eu quero que você preste atenção, e vi tronos, e pessoas assentaram-se sobre eles. E foi dado para esses o poder de julgar. Julgamento. Isso é depois dos 1000 anos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na sua testa, nem nas suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas que vão reinar com Cristo durante 1000 anos foram aquelas que morreram no período da grande tribulação, certo? As pessoas que morreram no período da grande tribulação. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Presta atenção. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? João vai dizer: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, os que morreram na grande tribulação,
esses vão ter parte na primeira ressurreição. E os que vão ter parte na primeira ressurreição são os que vão reinar com Cristo. Agora vê bem, imagine o quadro do arrebatamento da igreja. Jesus veio, os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos vão ser transformados e a igreja é arrebatada junta. Paulo fala num momento. Mas aí as pessoas creem que em outro momento vão ficar um grupo de pessoas na terra que vão crer no Senhor Jesus, essas de Apocalipse, né? Não vão adorar a besta, etc. E aí vão dormir em Cristo, vão morrer em Cristo, vão estar dormindo em Cristo. Então elas vão precisar de uma outra ressurreição e um outro arrebatamento para se encontrar com Cristo. Ou seja, os vivos já precederam os que estão dormindo em Cristo. Porque muitas pessoas vão dormir em Cristo na grande tribulação. E já é outro momento. E Paulo fala, não, o arrebatamento da igreja é junto. Não existe um grupo mais especial do que o outro. Nós vamos ser arrebatados junto. E os que estão passando pela grande tribulação, eles tiveram parte na primeira ressurreição, a qual aconteceu por intermédio da vinda de Cristo. Quando Jesus vem, acontece a primeira ressurreição. Essa é a primeira. Mas como? Se Jesus vai vir a qualquer momento, secretamente, e aí vai acontecer a primeira ressurreição, e Apocalipse diz que os outros mortos, eles não reviveram até que se passasse os 1000 anos. Mas e as pessoas que estão no período da grande tribulação? Vão ressuscitar quando? Em qual ressurreição? A primeira ressurreição, ela não é dividida em etapas, em momentos, em partes. Mas, para o arrebatamento secreto dar certo, as pessoas têm que dividir a primeira ressurreição em partes, em etapas. Não, Jesus vai vir arrebatar um povo secretamente a qualquer momento. E aí, uma ressurreição a qualquer momento. E no outro vídeo eu mostro que Jesus falou que a ressurreição é no último dia. E aí fica um povo na terra, aí Jesus dá mais uma ressurreição para esse povo, mais um arrebatamento. Dividiu aí a primeira ressurreição em partes. Aí depois de 1000 anos, outra ressurreição. Ou seja, acrescentaram uma transformação de corpo, acrescentaram um arrebatamento e acrescentaram uma ressurreição.